Profecias relacionadas à grande tribulação apontam para a iminência do arrebatamento da Igreja de Cristo. Veja as 3 maiores profecias que estão em curso, que serão concluídas na grande tribulação. Primeira, o retorno dos judeus para Israel. Portanto, assim diz o Senhor: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fosses lançados, e vos darei a terra de Israel. Ezequiel capítulo 11 versículo 17. Esta profecia está em curso hoje, diante dos nossos olhos. Segundo a agência judaica, desde 2013 já existem mais judeus em Israel do que em outras partes do mundo. O jornal Daily News publicou em março de 2013 que pela primeira vez na história da moderna Israel, havia mais judeus na nação do que em outros lugares da Terra, incluindo a América. A mídia de várias localidades do mundo vem anunciando o retorno em massa dos judeus para Israel. Atendendo à convocação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, os judeus da França voltam em massa para Israel, após o atentado terrorista em Paris, em janeiro de 2015. Os judeus estão regressando em peso a Israel, após o conceituado rabino Sheikh Kanievsky ter anunciado no fim de julho de 2015 que o Messias de Israel surgirá a qualquer momento. Segundo o rabino, o Messias dos judeus chegará após o final do ano sabático, o qual finalizou-se em 13 de setembro de 2015. Ele pede urgência no retorno para todos os israelenses. Seria necessário que a maioria dos judeus estivessem congregados em Israel para o início da grande tribulação. E eles já estão por lá. Segunda profecia, a construção do terceiro templo dos judeus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 4. Jesus Cristo também deixou claro que o anticristo se estabelecerá no Santo Templo, conforme Mateus capítulo 24 e versículo 15. O primeiro templo dos judeus foi destruído pelo rei Nabucodonosor, no ano 586 a.C. O segundo templo foi reduzido a ruínas no ano 70 d.C., pelo general Tito. Haverá um terceiro templo judaico, e este será utilizado pelo anticristo na grande tribulação. Esta profecia está, em parte, se cumprindo hoje, diante dos nossos olhos.
Em 1987, foi criado o Instituto do Templo, tendo como diretor executivo o Rabino Shem Hickman. Propósito deste instituto: a construção do terceiro templo. Desde sua criação, o Instituto do Templo tem recebido muitos donativos e angariado fundos para a preparação da estrutura do templo e de todos os seus utensílios. Depois de muito trabalho, toda a estrutura do templo foi preparada, incluindo as duas colunas da frente, as quais vieram da Califórnia. Tudo foi feito conforme as medidas estabelecidas no capítulo 40 do livro de Ezequiel. Todos os utensílios, o véu e os 70 vasos sagrados já foram produzidos, inclusive a menorá, de 48 quilos de ouro, de valor aproximado de 3 milhões de dólares. O Instituto do Templo possui duas escolas de sacerdotes, os quais foram geneticamente testados e comprovados que são da linhagem de Arão, o sacerdote, irmão de Moisés. Os sacerdotes estão preparados para a celebração das festas e ofertas de sacrifícios ao Senhor, nos moldes da lei mosaica. Segundo o diretor executivo do templo, o Rabino Shem Hickman, não há obstáculos para a construção do templo, com exceção do local. Conforme disse ele, o templo deve ser construído no Monte do Templo, onde hoje estão a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, a Mesquita de Omar. O problema é que este local é um complexo de mesquitas muçulmanas, e os muçulmanos não abrem mão do local. Para os muçulmanos, este é o terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. Somente com ordem superior, o templo será construído nesse local. A autoridade que dará esta ordem provavelmente será o anticristo, visando interesses próprios. A Sinagoga Urva, uma das mais importantes de Jerusalém, que foi construída em 1694, e destruída anos após, ficando em ruínas por 140 anos, foi reconstruída e novamente destruída em 1948. Segundo uma previsão rabínica de 300 anos, esta sinagoga seria reconstruída pela terceira vez, e quando isso acontecesse, logo após, surgiria o terceiro templo. Esta sinagoga foi reconstruída pela terceira vez, em 2009. A maquete do templo, em 3 dimensões, foi apresentada ao mundo, em 26 de julho de 2015. Veja como será.
Seria necessários inúmeros preparativos de tudo que está relacionado ao terceiro templo para a sua conclusão na grande tribulação. E tudo está pronto, aguardando apenas a ordem para sua construção. Terceira profecia, a marca da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal na mão direita ou na testa, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. E o seu número é 666. Apocalipse, capítulo 13, do versículo 14 ao 18. O chip é a marca da besta? Cientista genial e criador do microchip, que é tido por muitos como a marca da besta, Carl Sanders trabalhou na CIA, no FBI, e em muitas agências governamentais do mundo. Engenheiro eletrônico extremamente competente, o Dr. Sanders se notabilizou na construção de artefatos de espionagem e segurança. Seu ápice seria a criação do microchip, a ser implantado em seres humanos. O cientista já recebeu inúmeras condecorações e premiações do governo norte-americano. Tamanha é a sua credibilidade entre os governantes e colegas do meio científico, que fora convidado a participar de cerca de 17 reuniões até então, com os líderes da chamada Nova Ordem Mundial. Esta, que tem por objetivo a instauração de um governo mundial, mediante rigoroso controle de informações de todos os seres humanos. Onde entra a marca da besta nesta história? O microchip tem a capacidade de armazenar todos e quaisquer dados relativos ao portador. Mediante este chip, é possível ao governo mundial ter em mãos todo o nosso histórico profissional, dados relativos à nossa saúde, detalhada descrição de nossa situação financeira, e um histórico dela, bem como um histórico judicial, se existir. Ou seja, o anticristo terá todas as informações de todos os seres humanos para então conseguir exercer o seu total controle. Aqui e que vai me dizer o que existe de novidade, porque eu soube que agora tem um chip que se implanta subcutâneo, é isso? É verdade, esse chip passa a fazer parte do corpo da pessoa e através desse chip é possível localizar e ter todas as informações armazenadas sobre a pessoa, como tipo sanguíneo, como endereço, telefone, RG. É um identificador geral. É um identificador que pode ser utilizado também para a segurança da pessoa. Tá, as pessoas que se propõem, obviamente, quem tem um chip desse, autorizou que alguém, é um médico que implanta isso, é isso? É, um médico através de uma cirurgia. Quer dizer, é uma pequena cirurgia, uma microcirurgia? Microcirurgia. Mostra a foto para mim do chip. Que a gente pegou na internet, porque ninguém está muito disposto a mostrar, assim, essas coisas. Olha lá, Lourinho, tá vendo? Lá dentro tem uma engenhoca tecnológica, né? E isso aí é micro, é do tamanho de um grão de arroz. Imagine um chip que funciona dentro do corpo humano e armazena todas as informações sobre a pessoa. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. Nos Estados Unidos, cerca de 500 pessoas já implantaram o chip no corpo. Esta mulher é uma delas. O implante é feito com uma seringa. O chip é colocado geralmente no braço ou na mão da pessoa. Custa o equivalente a R$200
e uma taxa de manutenção de R$17 por mês. O chip para seres humanos tem o tamanho de um grão de arroz e tem uma microantena que emite sinais em radiofrequência. Há 3 anos, o governo americano autorizou esta empresa da Flórida a produzir chips para implantes em pacientes que precisam de cuidado médico especial. O Scott, que é o presidente da empresa que fabrica o chip, tem um exatamente aqui no braço direito, e assim que ele chega no hospital ou no médico dele, eles passam um scanner, aparece a identificação dele com 16 números, esses números são colocados no computador e aí qualquer médico vai ter acesso à ficha médica que ele tem. O microchip é uma tendência futurista mundial. O ministro Toffoli e nós temos um interesse em comum, que é o cadastramento e a identificação de cada um de nós com um documento. Hoje, cada um de nós pode ter até 20 documentos. Nós temos certidão de nascimento, certidão de casamento, nós temos carteira de motorista, carteira de identidade, carteira do trabalho, título do SUS, cartão de crédito. Nós temos uma pletora de documentos. Qual é o intuito? É transformar qualquer documento num só, com um registro só. E aí, você terá um chip, eu estou falando o seguinte, ainda não está elaborado, isso está em discussão. Aí teria um chip, e esse chip poderia, tá? Se você fosse tirar uma carteira de motorista, você teria as informações centralizadas e armazenadas, tá? E a gente está discutindo a possibilidade disso ser feito pela Justiça Eleitoral. É essa a discussão. Veja o que disse Barack Obama em 2012. Ele é tido por muitos como o homem mais cotado para ser o anticristo, o qual implantará definitivamente a marca da besta. This compromise guarantees more than $2 trillion in deficit reduction. It's an important first step to ensuring that as a nation we live within our means. Yet it also allows us to keep making key investments in things like education and research that lead to new jobs. Yes, that means making some adjustments to protect healthcare programs like Medicare so they're there for future generations. It also means reforming our tax code so that the wealthiest Americans and biggest corporations pay their fair share. I've said it before, I will say it again, we can't balance the budget on the backs of the very people who have borne the biggest brunt of this recession. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. That's the principle I'll be fighting for during the next phase of this process. Somas vultuosas foram gastas neste projeto, no qual Carl Sanders esteve envolvido ao lado de uma qualificada equipe de engenheiros e cientistas. Depois de algum tempo, Carl se retirou do projeto, em razão de uma bateria de lítio agregada ao chip, autorrecarregável, com as variações da temperatura do corpo, estar presente no microchip. Ele sabia que se o chip for rompido, provocará fortes dores devido à presença do lítio. Quando Carl Sanders ouviu uma pregação sobre os relatos da marca da besta, contidas no livro de Apocalipse, ele deixou o projeto e se tornou um cristão, lançando-se a uma vida de palestras e conferências acerca do assunto pelo mundo afora. Se convenceu ao perceber que os melhores locais indicados pelo estudo científico, que custou cerca de $1 milhão, para a implantação do microchip, eram o dorso da mão direita ou a fronte, exatamente como diz o livro do Apocalipse. A variação da temperatura do corpo, nestes dois locais, faz com que a bateria do chip seja carregada automaticamente. Hoje, Carl Sanders prega que este microchip é a marca da besta.
depois dele encabeçar o projeto do microchip, Carl Sanders, ele recebeu a visita de um homem de Deus que lhe apresentou as escrituras sagradas, e ele a princípio resistiu, dizendo que não queria saber daquilo, porque era cientista, cético, e não queria saber daquilo. Mas o homem insistiu e disse: eu quero que você somente leia, somente observe, você é um homem inteligente. E após ele ter acesso a essas informações bíblicas que eu te passei, Carl Sanders se rendeu ao Evangelho de Jesus Cristo. Um homem cético, ateu, se converteu ao Senhor. E hoje ele encabeça um ministério que se chama Trumpet Ministries, ou seja, os ministros da trombeta, que anunciam a segunda vinda de Jesus Cristo. Carl Sanders, ele vai escrever uma carta, onde ele vai dizer o seguinte: eu acredito que Deus irá dar sabedoria para que tudo isto seja publicado, tudo que está relacionado a esse assunto, tudo que eu passei para você dessa matéria. Ele diz: eu não quero me defender, mas simplesmente dizer quem sou. Não tenho vergonha do meu histórico técnico e nem do meu envolvimento com o projeto do microchip, ou até mesmo com algumas agências disfarçadas. Eu tenho perguntado a Deus pelo seu perdão e por causa do sangue que Ele derramou por mim, e eu estou perdoado e sei disso. Mostrei diversos documentos para confrontar aqueles que vieram contra mim, mas eles não querem nem olhar as evidências. Mas depois de muitas orações, Deus me deu paz para prosseguir com Ele, e Ele me disse em sua palavra: eu lutarei por você. E é isso exatamente o que Ele tem feito por mim. Entendam, eu não quero me justificar, mas sim construir uma nova criatura. E é por isso que eu não vendo nada e nunca vendi. Não estou interessado em dinheiro, mas sim em almas. O próprio criador do microchip, dizendo que não é coincidência, não é história. Ele esteve nos bastidores, ele viu tudo o que aconteceu, e ele confirma: esse microchip é a marca da besta. O cumprimento em parte destas três principais profecias em nossos dias indicam fortemente que a grande tribulação pode se iniciar a qualquer momento. Os judeus de outras partes do mundo já regressaram a Israel. Toda a logística do terceiro templo está pronta, e já existe uma tecnologia para a implementação da marca da besta. Você pode se perguntar: e as demais profecias? Para ocorrer o arrebatamento, todas as profecias se cumpriram, exceto a plenitude dos gentios, conforme está escrito no livro de Romanos capítulo 11, versículo 25. Os gentios são aqueles que não são da nação de Israel. Quando a última alma do corpo de Cristo se render a Ele, Deus dará a ordem para que o anjo toque a trombeta. Então ocorrerá o arrebatamento, e terá início a grande tribulação. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como o seu Salvador, faça isso o mais rápido possível. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, retorne o mais breve possível. Ele tem te dado muitas oportunidades. Ele está sempre pronto para te perdoar e te ajudar a ir avante. Você que serve a Deus, mas está em pecado, conserte-se com Ele e peça-lhe forças para prosseguir.
E para você que está firme nos caminhos do Senhor, não vacile, nem desanime. Vigie a todo momento, pois os acontecimentos indicam que está chegando a hora de receber seu galardão. Estejamos todos preparados, em constante oração, pois não sabemos o momento em que o Filho do Homem voltará. O cientista já recebeu inúmeras condecorações e premiações do governo norte-americano. Tamanha é a sua credibilidade entre os governantes e colegas do meio científico, que fora convidado a participar de cerca de 17 reuniões até então, com os líderes da chamada Nova Ordem Mundial. Esta, que tem por objetivo a instauração de um governo mundial, mediante rigoroso controle de informações de todos os seres humanos. Onde entra a marca da besta nesta história? O microchip tem a capacidade de armazenar todos e quaisquer dados relativos ao portador. Mediante este chip, é possível ao governo mundial ter em mãos todo o nosso histórico profissional, dados relativos à nossa saúde, detalhada descrição de nossa situação financeira, e um histórico dela, bem como um histórico judicial, se existir. Ou seja, o anticristo terá todas as informações de todos os seres humanos para então conseguir exercer o seu total controle. Aqui e que vai me dizer o que existe de novidade, porque eu soube que agora tem um chip que se implanta subcutâneo, é isso? É verdade, esse chip passa a fazer parte do corpo da pessoa e através desse chip é possível localizar e ter todas as informações armazenadas sobre a pessoa, como tipo sanguíneo, como endereço, telefone, RG. É um identificador geral. É um identificador que pode ser utilizado também para a segurança da pessoa. Tá, as pessoas que se propõem, obviamente, quem tem um chip desse, autorizou que alguém, é um médico que implanta isso, é isso? É, um médico através de uma cirurgia. Quer dizer, é uma pequena cirurgia, uma microcirurgia? Microcirurgia. Mostra a foto para mim do chip. Que a gente pegou na internet, porque ninguém está muito disposto a mostrar, assim, essas coisas. Olha lá, Lourinho, tá vendo? Lá dentro tem uma engenhoca tecnológica, né? E isso aí é micro, é do tamanho de um grão de arroz. Imagine um chip que funciona dentro do corpo humano e armazena todas as informações sobre a pessoa. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. Nos Estados Unidos, cerca de 500 pessoas já implantaram um chip no corpo. Esta mulher é uma delas. O implante é feito com uma seringa. O chip é colocado geralmente no braço ou na mão da pessoa. Custa o equivalente a R$200 e uma taxa de manutenção de R$17 por mês. O chip para seres humanos tem o tamanho de um grão de arroz e tem uma microantena que emite sinais em radiofrequência. Há 3 anos, o governo americano autorizou esta empresa da Flórida a produzir chips para implantes em pacientes que precisam de cuidado médico especial. O Scott, que é o presidente da empresa que fabrica o chip, tem um exatamente aqui no braço direito, e assim que ele chega no hospital ou no médico dele, eles passam um scanner, aparece a identificação dele com 16 números, esses números são colocados no computador e aí qualquer médico vai ter acesso à ficha médica que ele tem. O microchip é uma tendência futurista mundial. O ministro Toffoli e nós temos um interesse em comum, que é o cadastramento e a identificação de cada um de nós com um documento. Hoje. Maquete do templo, em 3 dimensões, foi apresentada ao mundo, em 26 de julho de 2015.
Veja como será. Seria necessário os inúmeros preparativos de tudo que está relacionado ao terceiro templo para a sua conclusão na grande tribulação, e tudo está pronto, aguardando apenas a ordem para sua construção. Terceira profecia, a marca da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal na mão direita ou na testa, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. E o seu número é 666. Apocalipse, capítulo 13, do versículo 14 ao 18. O chip é a marca da besta? Cientista genial e criador do microchip, que é tido por muitos como a marca da besta, Carl Sanders trabalhou na CIA, no FBI, e em muitas agências governamentais do mundo. Engenheiro eletrônico extremamente competente, o Dr. Sanders se notabilizou na construção de artefatos de espionagem e segurança. Seu ápice seria a criação do microchip, a ser implantado em seres humanos. O primeiro templo dos judeus foi destruído pelo rei Nabucodonosor, no ano 586 a.C. O segundo templo foi reduzido a ruínas no ano 70 d.C., pelo general Tito. Haverá um terceiro templo judaico, e este será utilizado pelo anticristo na grande tribulação. Esta profecia está, em parte, se cumprindo hoje, diante dos nossos olhos. Em 1987, foi criado o Instituto do Templo, tendo como diretor executivo, o Rabino Shai Hickman. Propósito deste instituto: a construção do terceiro templo.
Desde sua criação, o Instituto do Templo tem recebido muitos donativos e angariado fundos para a preparação da estrutura do templo e de todos os seus utensílios. Depois de muito trabalho, toda a estrutura do templo foi preparada, incluindo as 2 colunas da frente, as quais vieram da Califórnia. Tudo foi feito conforme as medidas estabelecidas no capítulo 40 do livro de Ezequiel. Todos os utensílios, o véu e os 70 vasos sagrados já foram produzidos, inclusive a menorá, de 48 quilos de ouro, de valor aproximado de 3 milhões de dólares. O Instituto do Templo possui 2 escolas de sacerdotes, os quais foram geneticamente testados e comprovados que são da linhagem de Arão, o sacerdote, irmão de Moisés. Os sacerdotes estão preparados para a celebração das festas e ofertas de sacrifícios ao Senhor, nos moldes da lei mosaica. Segundo o diretor executivo do templo, o rabino Shane Rickman, não há obstáculos para a construção do templo, com exceção do local. Conforme disse ele, o templo deve ser construído no Monte do Templo, onde hoje estão a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, a Mesquita de Omar. O problema é que este local é um complexo de mesquitas muçulmanas, e os muçulmanos não abrem mão do local. Para os muçulmanos, este é o 3º local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. Somente com ordem superior, o templo será construído nesse local. A autoridade que dará esta ordem provavelmente será o anticristo, visando interesses próprios. A Sinagoga Urva, uma das mais importantes de Jerusalém, que foi construída em 1694 e destruída anos após, ficando em ruínas por 140 anos, foi reconstruída e novamente destruída em 1948. Segundo uma previsão rabínica de 300 anos, esta sinagoga seria reconstruída pela 3ª vez, e quando isso acontecesse, logo após, surgiria o 3º templo. Esta sinagoga foi reconstruída pela 3ª vez, em 2009. Cada um de nós pode ter até 20 documentos. Nós temos certidão de nascimento, certidão de casamento, nós temos carteira de motorista, carteira de identidade, carteira do trabalho, título do SUS, cartão de crédito. Nós temos uma pletora de documentos. Qual é o intuito? É transformar qualquer documento num só, com um registro só. E aí, você terá um chip. Eu estou falando o seguinte, ainda não está elaborado, isso está em discussão. Aí teria um chip, e esse chip poderia, tá? Se você fosse tirar uma carteira de motorista, você teria as informações centralizadas e armazenadas, tá? E a gente está discutindo a possibilidade disso ser feito pela Justiça Eleitoral. É essa a discussão. Presidente, algum aliado do senhor... Veja o que disse Barack Obama em 2012. Ele é tido por muitos como o homem mais cotado para ser o anticristo, o qual implantará definitivamente a marca da besta. This compromise guarantees more than $2 trillion in deficit reduction. It's an important first step to ensuring that as a nation we live within our means. Yet, it also allows us to keep making key investments in things like education and research that lead to new jobs. Yes, that means making some adjustments to protect healthcare programs like Medicare so they're there for future generations.
It also means reforming our tax code so that the wealthiest Americans and biggest corporations pay their fair share. I've said it before, I will say it again, we can't balance the budget on the backs of the very people who have borne the biggest brunt of this recession. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. That's the principle I'll be fighting for during the next phase of this process. Somas vultuosas foram gastas neste projeto, no qual Carl Sanders esteve envolvido ao lado de uma qualificada equipe de engenheiros e cientistas. Depois de algum tempo, Carl se retirou do projeto, em razão de uma bateria de lítio agregada ao chip, autorrecarregável, com as variações da temperatura do corpo, estar presente no microchip. Ele sabia que se o chip for rompido, provocará fortes dores devido à presença do lítio. Quando Carl Sanders ouviu uma pregação sobre os relatos da marca da besta, contidas no livro de Apocalipse, ele deixou o projeto e se tornou um cristão, lançando-se a uma vida de palestras e conferências acerca do assunto pelo mundo afora. Se convenceu ao perceber que os melhores locais indicados pelo estudo científico, que custou cerca de $1 milhão, para a implantação do microchip, eram o dorso da mão direita ou a fronte, exatamente como diz o livro do Apocalipse. A variação da temperatura do corpo, nestes dois locais, faz com que a bateria do chip seja carregada automaticamente. Hoje, Carl Sanders prega que este microchip é a marca da besta. Depois dele encabeçar o projeto do microchip, Carl Sanders, ele recebeu a visita de um homem de Deus que lhe apresentou as escrituras sagradas, e ele a princípio resistiu, dizendo que não queria saber daquilo porque era cientista, cético, e não queria saber daquilo. Mas o homem insistiu e disse: eu quero que você somente leia, somente observe, você é um homem inteligente. E após profecias relacionadas à grande tribulação, apontam para a iminência do arrebatamento da Igreja de Cristo. Veja as 3 maiores profecias que estão em curso, que serão concluídas na grande tribulação. Primeira, o retorno dos judeus para Israel. Portanto, assim diz o Senhor: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fosseis lançados, e vos darei a terra de Israel. Ezequiel capítulo 11 versículo 17. Esta profecia está em curso hoje, diante dos nossos olhos. Segundo a agência judaica, desde 2013, já existem mais judeus em Israel do que em outras partes do mundo. O jornal Daily News publicou em março de 2013 que pela primeira vez na história da moderna Israel, havia mais judeus na nação do que em outros lugares da terra, incluindo a América. A mídia de várias localidades do mundo vem anunciando o retorno em massa dos judeus para Israel.
Atendendo à convocação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, os judeus da França voltam em massa para Israel, após o atentado terrorista em Paris, em janeiro de 2015. Os judeus estão regressando em peso a Israel, após o conceituado rabino Sheikh Kanievski ter anunciado no fim de julho de 2015 que o Messias de Israel surgirá a qualquer momento. Segundo o rabino, o Messias dos judeus chegará após o final do ano sabático, o qual finalizou-se em 13 de setembro de 2015. Ele pede urgência no retorno para todos os israelenses. Seria necessário que a maioria dos judeus estivessem congregados em Israel para o início da grande tribulação. E eles já estão por lá. Segunda profecia, a construção do terceiro templo dos judeus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 4. Jesus Cristo também deixou claro que o anticristo se estabelecerá no Santo Templo, conforme Mateus capítulo 24 e versículo 15.